Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de literatura estadunidense, Dan Brown, né? Novamente Dan Brown, que nós já falamos aqui do Código da Vinci, né? Professor Robert Langdon, né? Famoso aqui por falar do Leonardo da Vinci, né? E a geometria sagrada, né? E o livro da vez vai ser o Símbolo Perdido, que depois do Símbolo Perdido, né? Que é uma série com o professor Langdon. A gente tem aqui o Inferno, que aí já vai fazer intertexto aí com o Dante Alighieri, né? Divina Comédia. É isso, tá? Que depois a gente vai ler. Não li esse aqui ainda, sei que tem a ver com o Dante, né? Então, ele ficou famoso, obviamente, pelo Código da Vinci, né? E quando lançou esse aqui, vendeu 1 milhão. Vendeu 1 milhão, assim, facilmente, né? Porque continua mais ou menos a história, que é aquele professor meio Indiana Jones, né? Que vai descobrindo símbolos secretos, etc. E aí depois nós vamos falar de outros livros aqui, dar umas dicas, né? Que tem essa ideia de ficção, história, religião, tudo misturado, né? E a coisa assim meio suspense, conspirações. Que não foi o Dan Brown que inventou isso, foi o Umberto Eco, né? Umberto Eco, desde O Nome da Rosa, Pedro de Foucault, O Cemitério de Praga e tal, né? Que é essa mistura, se não só o cara está falando a verdade, se o cara está fazendo ficção, o cara coloca manuscritos antigos, coisas medievais, né? Então é isso que o Dan Brown faz aqui. E aí que negócio, outros livros ele fala de Illuminati, fala de maçons, templários, né? Conspirações secretas, gnósticos, nova ordem mundial, governos mundiais. Então assim, tem conspiração para todo tipo, né? FBI, CIA, né? Então tem todo tipo de conspiração. E aqui o Dan Brown vai fazer a conspiração dos maçons, né? Maçons que a gente já viu lá no Pedro de Foucault, o Cemitério de Praga. Humberto Eco fala muito dos maçons, dos templários, dos Illuminati, esse povo todo. Que aí o pessoal fala, é uma religião, é uma seita, é uma coisa demoníaca, né? É um grupo de amigos, não é um clube fechado, esotérico, hermético, né? Interessante porque os maçons surgiram com essa forma, né? Desde o século XVIII, já incorporando coisas da Rosa Cruz, que é do século XVII, mas com essa roupagem do século XVIII, junto com os iluministas, né, influenciaram a Revolução Francesa. No Brasil, vários maçons influenciaram a independência do Brasil, né, a história brasileira. Até diz que o Rui Barbosa foi maçom, né? Tem vários outros aqui, o Bonifácio foi maçom. Então, interessante essa sociedade secreta, né? Agora, o que tem né? O que tem a mais, né? O que tem a mais? Aí os livros vão explorar essas coisas, né? Onde tem maçom, onde não tem maçom, né? O mundo é governado pelos maçons, Illuminati. Então é isso que faz o sucesso desses livros, é misturar um pouco de realidade, história, né? Ficção, assim, as coisas meio cabalísticas. Então é assim, é um filão, a gente vai mostrar os livros aqui que falam, né, deste assunto místicos, esotéricos, etc. Esse livro é interessante porque não só pelo enredo, mas por abordar esse sistema da maçonaria, geometria sagrada, e também fala da noética. Noética, que é um sistema mais científico que fala sobre esses temas mais esotéricos, né, esse mundo quântico aí que o pessoal, esse misticismo quântico, mas é um assunto sério, né? Então é mais para a psicologia, para a normalidade. E aqui tem uma personagem que é a Catherine, né? Catherine vai estudar. Ela é Catherine Solomon, ela vai estudar noética, né? Então olha aí no Google aí, noética, e ele vai explicar justamente isso aqui, que ela fala assim, ó, nós não chegamos nem perto de usar todo o potencial de nossas mentes e nossos espíritos. O pensamento pode interferir no mundo, a mente domina a matéria, né? Então é a questão da consciência cósmica. Então ela mostra, por exemplo, lá na época de 2001, que teve os atentados terroristas em Nova York, o governo ficou lá checando as mensagens, né? Então foi percebendo o tipo de vibração, podemos dizer assim, mental que estava ocorrendo naquela época, o medo, a ameaça, né? As pessoas estavam sendo terrorizadas pelo atentado. Então é possível imaginar que existe a somatória dessas consciências individuais numa consciência coletiva, um inconsciente coletivo, que o Jung já falava, né? Então eles estão pesquisando essa questão da paranormalidade, telepatia, etc, né? Então é uma coisa assim mais, e é uma coisa que o budismo e yoga lá no hinduísmo já fala isso, né? 2000 a.C., né? O budismo 500 a.C., mas né, dizem que o hinduísmo é de 2000 a.C., né? Então tem até a escola budista Yogacara, né? Yogacara que vai trabalhar essa questão da mente, né? Tudo é a mente, tudo é mental. O budismo tibetano também fala a mesma coisa, né?
Então essa questão da noética é mais científica, então não é uma coisa esotérica, igual, por exemplo, tem essas coisas herméticas, porque a maçonaria, interessante, a maçonaria está falando aqui do século XVIII, né, século XVII, esse é o registro histórico da maçonaria. Só que é esse pessoal da maçonaria, que é esse clube e tal, de eleitos, né, podemos dizer assim, que tem lá o gado, né, o grande arquiteto do universo, que uns falam que é o Deus judaico, cristão, ou então é o demiurgo, o demiurgo platônico, né, o arquiteto do universo. Então tem essas questões, que Deus é esse gadu, né? Como eles não esclarecem, então eles, né, não fecham as portas assim, para as várias religiões. Então o cara pode ser de várias religiões, pode ser judeu, pode ser cristão, não pode ser ateu, né? De informação que a gente tem que não pode ser ateu, tem que acreditar em alguma consciência cósmica, mas eles não falam que Deus é esse, né? É o Deus demiurgo, né? Então lá na gnose tem dois deuses, né? Então essas questões gnósticas, que aí volta no tempo de Cristo, eles começam a falar de hermetismo, que é coisa do Egito, né? Alexandria, até antigo, né? Volta lá no tempo de Salomão, né? O Hiram Abif, né? O tempo de Salomão, que é 1000 a.C., e volta a tempos faraós, né? Ramsés VII, que é 2500 a.C., e volta mais 1500 anos. Então, aí ficou essa ideia de que a maçonaria é uma coisa do século XVIII, ou é uma coisa da época do tempo de Salomão, ou é uma coisa da época dos faraós, né? E aí tem essa questão dos filhos de viúva, da viúva, né? Então outro vídeo falar isso, os filhos da viúva, os filhos da viúva por quê? Porque são os filhos de Ísis, né? Lembra de Ísis, Osíris e Horus, né? Que aí é a trindade lá do Egito, etc. Ou porque o Hiram Abif, ou Abi, né? É um dos arquitetos lá do Templo de Salomão, né? 1000 anos antes de Cristo. Esse Hiram, ele era filho de uma viúva. Ele também é filho de viúva, né? Tem essas questões. Então ele vai abordando, mas o mais interessante desse livro aqui, ainda vou gravar mais um vídeo sobre esse livro, mais enredo, etc. Mas o que eu achei interessante primeiro, ele fazer um resgate histórico da maçonaria, mostrar que a maçonaria influenciou a história dos Estados Unidos lá no século XVIII, né? O iluminismo e a questão no Brasil também. Não fala do Brasil, mas o Brasil a gente sabe que tem independência do Brasil aí, né? Bonifácio a gente falou aqui. Muito bem. E aí, ele vai explicar assim: tem a questão do ateísmo, né? Os iluministas, muitos eram ateus, ou seja, a questão da abolir a religião, mas muitos eram deístas. Deísta é a ideia do Deus arquiteto, que eu falei, Deus arquiteto é a ideia de que Deus fez o universo, girou as engrenagens, colocou as leis lá, da lei de Newton, né, por exemplo, colocou as leis e deixou funcionar, né? Não interage mais, não é um Deus sim, pessoal no sentido de intervir, né? Você fez uma oração e Deus vai intervir, vai abrir o mar vermelho para você. Então, esse Deus do milagre, não existe um deísmo, né? Essa intervenção na natureza. Então, Deus criou a natureza, fez as engrenagens, fez as leis físicas, né? E ele não fica interferindo. Então, ele não faz milagres que as pessoas pedem fazer oração, né? Então, é um sistema deísta, né? Ou seja, existe uma deidade que movimenta o universo, mas não é um teísmo, né? Que é o monoteísmo, que é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? Ou seja, monoteísta, é um Deus pessoal, transcendente e imanente, né? Então tem essas diferenças aqui, então eu acho importante. Agora, no livro de enredo, ele vai falar aqui do sequestro e possível morte de um pesquisador, um maçom, né? Do 33º nível, que é o Peter Solomon, e ele tem uma irmã chamada Catherine Solomon, que vai ser aquele par, a mocinha, né? Já que o mocinho aqui é o Robert Langdon, né? Então, ela estuda noética e ela vai assim, eles estão um problema para achar o irmão dela, né? Foi sequestrado, eles têm que achar aqui um símbolo secreto lá nos porões do Capitólio. A gente sabe que o Capitólio tem 500 salas, não sabia disso. O Capitólio ficou famoso para aquela invasão de 6 de janeiro de 2021, né? Lá o pessoal, os fãs do Trump lá, falaram que tinha fraude nas eleições, né? Invadiram lá o Capitólio, uma confusão, né? E aí vai ter vários lugares da geometria sagrada de Washington DC, né? Distrito de Colômbia lá, que é a capital dos Estados Unidos. Vai falar do Museu Support Center, né? Lá em Maryland, que é do Smithsonian Silver Hill, né? Chamado Silver Hill. Então vai mostrando esses locais, vai mostrando também a House of the Temple, que é o Masonic Temple, né? E lá tem o rito escocês, então tem o rito escocês, você vai explicando isso. Então ele vai mostrando vários corredores subterrâneos lá, né? Igual tem os subterrâneos do Vaticano, lá no Anjos e Demônios, né? Que se passa em Roma. Aqui se passa em Washington DC. Então ele vai mostrar os mapinhas de Washington, você vai ver que tem todo um traçado, tem vários símbolos, obelisco lá egípcio, lá no meio, né? Então é interessante. Aí eu tenho um tal lá de Malak, que vai ser Malak, que é um tal de Dr. Abaddon, que é o anjo do abismo. Eu estava pesquisando aqui o anjo do abismo, destruidor, que é o Apollyon, né? É Polion em grego, né? Então é interessante isso aí. Fica a dica aqui que a gente vai fazer mais um vídeo, né? Porque é muita coisa, vai falar. A outra dica para quem gosta desses negócios, né?
de esoterismo e ler os livros que ele cita aqui, né? O livro que ele cita aqui, que é o Tao da Física, do Capra, e os Mestres Dançantes do Uli, que é do Gary Zukav, né? Que aí vai mostrar essas questões da física, né? Do esoterismo, misticismo, chamada New Age Quântica, né? Então é o Tao da Física, do Capra, é de 75. E esse The Dancing Uli Masters é de 79, do Gary Zukav, né? Eu vou deixar na descrição aí. Bom, outras dicas aqui. Quem gosta de RPG, né? Quem gosta, mesmo estilo do Dan Brown, né? Depois a gente vai falar desses livros também. É o símbolo, só que aqui é o manuscrito de Toledo, né? Na verdade, chama Escala Maçônica, o manuscrito de Toledo. Esse Patrick Erickson, não é Patrick Erickson, o nome dele é José, né? José Maria Fernandes Luna, né? Nascido em 62. Não é, né? Você vai achar, esse cara é americano, quem é esse cara? É Patrick Erickson, não, ele é um espanhol, que é mesmo o Dan Brown espanhol também, né? É a mesma coisa. E é igual o Humberto Eco faz. Um cara encontrou um manuscrito codificado, ele vai tentar traduzir esse manuscrito, né? Pedro de Foucault na cara. E aí tem a mocinha, tem o detetive, tem o arqueólogo, né? A mesma coisa, né? As mesmas mirabolâncias para quem gosta de RPG, sensacional. E é a mesma coisa, mistura ficção, esses livros que cita que existem. E aí ele inventa os personagens, as conspirações aqui, os caras estão sendo perseguidos pelos filhos da viúva, que são os maçons. Os maçons estão perseguindo as pessoas agora. Olha o que o maçom está. Maçom agora fica perseguindo os outros, tá? As ideias. Mas é interessante, assim, ele volta também a falar do Irã, né? O Abif, né? Que seria um cidadão de Tiro, que é uma cidade fenícia, né? Que forneceu construtores para o Templo de Salomão. Então, como esses templos, essas catedrais da Idade Média eram feitos por corporações muito fechadas, as pessoas para trabalhar tinham que pertencer à corporação, então esses segredos eram compartilhados com as pessoas. A franco-maçonaria, no século 17 e 18, mais no 18, é a franco-maçonaria porque não são exatamente construtores, não são pedreiros, mestres de obra. Muitos nobres estavam lá, né? Muitos pensadores estavam lá, escritores estavam lá, então não era gente que botava a mão na massa. Mas na Idade Média, né? E lá no tempo de Salomão, vamos aceitar que a maçonaria vem desde lá, 1000 anos de Cristo. Então a maçonaria tem 3.000 anos, né? Se você for considerar isso. Então, esses segredos do Templo de Salomão eram mantidos a 7 chaves, né? Então, poucas pessoas sabiam. E as catedrais medievais, aquela coisa maravilhosa, aqueles domos lá, né? Então, essas corporações de ofício eram mantidas, né? Para manter esses segredos. Os nobres construíam seus palácios, que ninguém quer falando, né? Os segredos, as portas secretas, né? E muitos até morriam, né? O cara falava demais, morria, porque, né? O cara é arquiteto. Então o segredo é esse, o segredo de construir, né? O segredo de construir, e o cara mandava fazer uma fortaleza, não ia falar os pontos fracos da fortaleza para cair na mão do inimigo ali, né? Lembrar que na Idade Média cada cidade era um reino, né? Então, fica a dica que eu vou voltar nisso aqui. Então, o símbolo secreto nem é um símbolo secreto, né? É a escada maçônica, que vai falar do manuscrito de Toledo, cidade da Espanha, blá blá blá, né? Então é interessante, dica, né? Para quem gosta do Dan Brown. Mais outra aqui, mais RPG, né? Quem gosta de RPG, o Anjo Perdido. Que aqui o cara começa, né? O Javier Sierra, espanhol também, os espanhóis adorando, né? O Dan Brown. Aí o Anjo Perdido aqui é uma história que começa lá na Espanha e vai parar lá no Ararat, lá na Turquia, né? Os caras vão achar o resto da Arca de Noé. Então, assim, total RPG. Eu acho interessante o símbolo. Ele fala do John Dee, né? John Dee, esse símbolo que se encontra lá no Pedro de Foucault, do Humberto Eco, que vai falar acho que é século 17, né? Sim, não sou especialista no assunto, achei o Pedro de Foucault sensacional, mas não sou especialista no assunto. Eu acho que esse negócio do ocultismo, hermetismo, pessoal, torna a coisa complexa para vender, né? Fica complexo, tem um segredo aqui, mas que a realidade é muito simples, né? A gente que complica as coisas, acho que o ser humano complica as coisas. A realidade é muito simples, né? Então a gente que complica. Aí os caras complicam o negócio, criam um monte de conspiração, um monte de sociedade secreta para vender livro, né? Então, aí esse símbolo do John Dee parece que é um símbolo de um anjo, um símbolo alquímico. Esses 3 livros que eu estou citando aqui falam de alquimia, né? Falam de Zohar, falam de gnose, falam de Kabbalah e tal, né? Então eu acho interessante. Os 2 livros aqui, o Dan Brown e essa escala maçônica, é de 2009, é interessante, né? Essas coincidências. E esse de 2011, né? Todos eles, obviamente, vão beber na fonte do Humberto Eco. E aí, por falar em Humberto Eco, vou reler um livro que eu li há 25 anos atrás, né? Nem ler mais a história, que é
A Ilha do Dia Anterior, que aí nós vamos ler o seriado. Gastamos uns 4 vídeos para ler esse livro, né? Com certeza uns 4 vídeos. O pessoal gosta muito de Umberto Eco. E aí vamos voltar no século lá 17, né, do teatro francês, a época do D'Artagnan, né, os 3 mosqueteiros, lá o Richelieu, né, o cardeal Richelieu, a Guerra dos 30 Anos, né. Então tem muita coisa aqui interessantíssimo do século 17, né. Então, Umberto Eco gosta dessas coisas medievais, pós-Idade Média, né. O Nome da Rosa é no século 14, né. Então, está prometida aí a releitura, 25 anos depois, hein, do A Ilha do Dia Anterior, ok? Então é isso aí, essas são as dicas de hoje. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.